d'abord, je vous remercie pour le like et le commentaire de mon première vidéo. Je suis vraiment contente. Il était une surprise pour moi. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo e répondre a vos questions. Ok, agora em português. Bem, o que eu gostaria de falar para vocês é a respeito da minha experiência com o intercâmbio, responder algumas questões de algumas pessoas que perguntaram e contar a minha visão de como foi a minha experiência de intercâmbio desses 30 dias estudando francês. Primeiro item, hospedagem. Quem já teve vontade de fazer um intercâmbio já deve ter uma ideia ou saber que a parte mais cara de um intercâmbio é a hospedagem. Então, como eu queria fazer um intercâmbio, digamos, low cost, a primeira coisa que eu fui pesquisar foi a respeito de onde eu poderia ficar hospedada que eu tivesse condições de pagar. E além disso, o que eu gostaria era de ter uma experiência com nativos. E claro, sem contar a experiência de você aprender também um pouco sobre a cultura deles. Então, o que eu fiz? Eu procurei um site que muita gente deve conhecer, Airbnb ou Airbnb. Eu procurei hospedagens que fossem baratas, ou que eu tivesse condições de pagar. E eu consegui encontrar uma hospedagem na cidade de Nantes, e o valor que eu paguei na época foi 300 euros, para ficar um mês, 30 dias. Número 2, sobre o curso. Decidido a cidade, que foi Nantes, o que eu fiz? Fui procurar na internet cursos de francês em Nantes. E comecei a procurar também, não só escolas de francês, eu tentei ver se tinha alguma coisa em universidades. E eu caí na página do IRRFLE, é o Instituto de Línguas Estrangeiras da Universidade de Nantes. Uma dica para quem está procurando fazer um intercâmbio é o seguinte: há muitas universidades na França que possuem um centro de línguas e que dão cursos de língua estrangeira, no caso de francês. Eu encontrei no site da Campus France um link que reúne, não sei se todas, mas muitas escolas que possuem cursos de língua. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês esse link que eu encontrei, e vocês podem encontrar o curso que melhor se adequa às suas possibilidades e de repente até escolher uma cidade também. A respeito do preço que eu paguei no curso, eu paguei 280 euros. Eles pedem 80 euros para você enviar como um sinal, um depósito antecipado de 80 euros, e os 200 euros você paga no dia que inicia o curso. Você não precisa fazer nenhuma pré-seleção, nenhum teste de nível. A única coisa é você entrar no site deles, preencher o formulário, existe um prazo para você preencher. E aí você pode escolher o curso que você quiser. Existem esses cursos intensivos, que são de 60 horas, os de primavera e o de verão, mas existem os cursos de mais larga duração. Existe um curso que, se não me engano, são de 3 ou 4 meses, que seria o equivalente a um semestre. Mas aí lá no site, eu vou deixar o site aqui também, do Instituto de Línguas da Universidade de Nantes, onde eu fiz o curso. E lá tem detalhadinho, está em francês, mas você pode traduzir a página lá. E tem todas as informações sobre os cursos que eles disponibilizam. Bom, a respeito do curso, como eu falei pra vocês, você não precisava fazer um teste de nível antes. Esse teste de nível a gente fez no primeiro dia de aula, que foi na segunda-feira. Então a gente chegou de manhã na universidade, e aí o que a gente tinha que fazer eram duas coisas: fazer o pagamento do restante do curso e fazer também o teste de nível. Então foi assim, eles colocaram todos nós em uma sala, uma grande sala, deram pra gente o teste de nível, e o teste de nível era assim, perguntinhas muito bobinhas, por exemplo, qual é o seu nome, de onde você vem, por que você está estudando aqui, coisas assim muito, muito básicas. Mas todos eram assim, para você escrever mesmo. E com o teste de nível resolvido, corrigido, eles iam dividir os grupos em três grupos.
Então teria o nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. Só para vocês terem uma ideia, o nível básico é para pessoas que não sabiam nem o que significava bonjour. Então, a gente, na segunda-feira de manhã, a gente fez esse teste de nível. E aí depois, às 14h, a gente voltou e já estavam todos os testes corrigidos. E eles já dividiram a gente, eles fizeram uma lista lá. E, para minha surpresa, eu estava no nível intermediário. Isso, claro, porque eu sabia bonjour e o que mais? 2 ou 3 outras palavrinhas, né? E eu me lembro que no primeiro dia, isso foi o que eu achei muito legal da escola. Eles não falam uma palavra em outra língua, a não ser que seja extremamente necessário. E eles forçam você a falar o idioma, no caso, falar o francês. Então, no primeiro dia de aula, a gente chegou e eu estava lá no nível intermediário. Eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui no nível intermediário? Se eu sei bonjour. E a professora começou... Vous allez montrer votre compréhension du français parlé dans des... Não, assim, eu consegui entender 2 palavras das 100 que ela falou. E ela deu uma folha pra gente e começou a aula. Então, a didática era mais ou menos assim. Nós tínhamos aula de manhã e à tarde. E eram com professores diferentes. Pela manhã, as atividades eram mais de escrever. E pela tarde eram atividades mais, digamos, interativas, onde eles colocavam áudios pra gente ouvir, ou vídeos, e a gente tinha que escrever, por exemplo, alguma palavra que aparecia no vídeo. E como eu falei, eles não falavam outro idioma, a não ser que fosse estritamente necessário, e te forçavam a falar o idioma deles, o francês no caso, né, o que você estava ali para aprender. Eu me lembro que no primeiro dia, a professora deu a folha pra gente com um texto em francês e algumas perguntas para você responder. E era, sei lá, eram duas páginas mais ou menos. E eu olhei aquele texto e o texto olhou pra mim e eu não estava conseguindo compreender aquele texto. E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu levantei, cheguei pra professora. Com muita dificuldade eu falei, professora, acho até que eu falei em inglês, porque eu não sabia falar isso em francês. Falei, professora, eu não estou entendendo nada. Eu posso mudar para o nível básico? Eu acho que eu não tenho condições de acompanhar esse nível. Eu posso ir para o nível básico? E a professora falou, olha, se você quiser você pode ir, mas o nível básico é extremamente básico. Eu, se fosse você, continuaria nesse curso. Fica mais uns dias ou fica essa semana, se você vê que você não consegue acompanhar, você troca. Mas se eu fosse você, eu não faria isso. E aí eu engoli o meu choro, levantei a cabeça e falei, ok. Voltei, sentei e olha, eu digo pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz não ter mudado de nível. Porque o fato de você estar em um nível acima, e isso é fato, aquele nível era acima do nível que eu tinha, né? Mas se você está em um nível que é, digamos, confortável para você, você não vai sair ali da sua linha de conforto e o nível de melhora não vai ser tão grande, né? Então o fato de eu estar num nível intermediário teve que me fazer esforçar, eu tive que me esforçar muito mais para poder, digamos, acompanhar os outros alunos ali, acompanhar o nível. E isso eu acho que foi uma das coisas que me fez melhorar bastante. Bom, pessoal, era isso que eu queria contar pra vocês. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito do curso, de como eu fiz. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem me escrever também, podem comentar aqui no vídeo, que eu vou tentar responder. Daí, quem sabe até fazer um outro vídeo com outras respostas. E é isso. Então, até uma próxima vez. A bientôt!